Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração. Hoje o tema é partícula de Deus, células. Esse tema é muito interessante, mais um tema interessante, né? Mais uma das minhas perspectivas, né? Dos meus mergulhos que eu vou decodificando, então é sobre isso. Vou iniciar com uma citação de Allan Kardec, que eu amo, que é a seguinte: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É sobre isso, né? É sobre a gente ter essa consciência e entender que no final de tudo vai ser você com a sua própria consciência. Por isso a importância de ter consciência, né? Sensacional. Embora a partícula de Deus tenha sido descoberta e estudada na física, sua associação com a espiritualidade é algo ainda muito intrínseco, né? Muito particular e sensitivo, de coração, né? De dentro para fora. Partindo do princípio de que Deus está em tudo, sua partícula é correspondente à criação do universo. É difícil ter uma noção de como são pequenos os átomos que correspondem ao nosso organismo, né? A menos que você dê uma espiada nesse número interessante. E é interessante mesmo. Um adulto é composto por cerca de 7 octilhões de átomos. Nós somos compostos por cerca de 7 octilhões de átomos. São muitos, né? A partícula que forma o corpo de qualquer ser vivo é a célula. A gente já aprendeu isso em algum momento na vida, né? Nosso corpo contém, em média, cerca de 37 milhões de células. Assim, nosso corpo é constituído de trilhões de células e octilhões de átomos, que estruturam de forma altamente organizada em tecidos e órgãos, né? Em energia compactada. Somos uma energia compactada. Quando você começa a trabalhar em você, nesse alinhamento energético, sabendo como seu corpo funciona, né? Corpo, mente, espírito, esse alinhamento que precisa ser feito, mais você vai se sentindo vivo, mais você vai sentindo as células do seu corpo se comunicar com você, porque é sobre essa comunicação que precisa existir, né? Podemos nos comunicar, está dentro de nós, então a gente domina, a gente tem controle, a nós mandamos, é sobre isso. Esse emaranhado tem uma enorme complexidade, porém é a resposta para a inteligência que determina o nosso comportamento. Nossas células e os átomos, né, eles estão inteiramente conectados, né? E eles precisam estar falando a mesma língua para que a gente possa fazer esse alinhamento energético. Imagine que você é o símbolo do universo, né? E essa corrente precisa estar circulando para que cada vez você se torne mais forte, mais consciente, né? E siga aqui o seu propósito terreno muito mais fortalecido para aguentar os desafios, né, que sua própria alma já escolheu para você passar. Então é sobre isso. A partícula de Deus é essa força poderosa e espiritual de interconexão e unidade entre todas as coisas do universo, né? Já que Deus está em tudo, Deus está nos átomos e Deus está nas nossas células. Então Deus está dentro de nós. Por isso, a importância de vigiar e orar e ter atitudes e comportamentos melhores, né? É sobre isso. Ter a compreensão do corpo, da mente e do espírito traz o verdadeiro despertar de consciência e mudança de realidade. Obviamente, quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, você entende essas coisas e tantas outras coisas, não tem mais como você permanecer estático, paralisado, condicionado. Você é obrigado a mudar. E se você não muda por bem, você vai mudar por mal. Então é sobre isso. É melhor mudar por bem. Então passe a se autoconhecer para que você desenvolva as potencialidades e assim você passe por essa vida da melhor forma possível. É sobre isso. Se houver algum problema, deixa eu por aqui. Se houver algum problema com as suas células, né, por conta das suas emoções não trabalhadas e os abusos, os excessos, seu corpo seu corpo passa por um processo de mutação. E é isso que gera as doenças, né? Obviamente, quando a gente está abalado emocionalmente, a gente acaba procurando excessos para curar essa dor interna, né? Essa emoção que não está sendo trabalhada. E aí esses excessos é que acaba adoecendo o nosso corpo junto com as emoções, né? Que às vezes são tão fortes e acabam nos destruindo. Por isso, tenha essa autorresponsabilidade com você, né? De entender que essa passagem é só uma passagem aqui, né? Somos espíritos vivendo a experiência humana e você precisa aceitar, compreender e perdoar as suas dinâmicas interpessoais, né? Porque
é o processo que você escolheu, que a sua alma escolheu para te elevar. Então, tudo que você está passando, tudo que você vai passar é o espelhamento, né? Por exemplo, o karma. O karma nada mais é do que se você fez alguma atitude errada com alguém, né? Então, vamos botar, nessa vida você vem e você vai passar pela mesma situação para você aprender como é que é. É assim, entende? É simples, mas a gente complica porque a gente não quer ver, né? A gente não quer aceitar que existe outra vida e que nessa vida agora você está pagando por isso e está acontecendo isso com você e você veio dessa forma. Enfim, você tem essas limitações. É sobre isso, entende? Mas a gente precisa se libertar disso, porque o nosso espírito é o que conta, não a matéria, não a carne. É o nosso espírito e ele que precisa se elevar, né? Então, para a purificação dele, a gente vem para a Terra para poder passar por essas coisas. Então, aceite, compreenda e perdoe. E perdoe e bora sobre isso. Por isso, a importância de adotar um estilo de vida mais saudável, com alimentação equilibrada, atividades físicas frequentes, procurar colocar na mente e no coração coisas boas, né? Amizades verdadeiras, relações que tragam significados mais elevados, né? Dessa forma, você mantém o fluxo energético do seu corpo, né? Em pleno funcionamento, obviamente, né? Sem tanto sanguessuga, nem fisicamente, nem espiritualmente, sem tantos conflitos, né? Às vezes a gente tem um trabalho, ou família, ou amigos muito tóxicos que acabam nos sugando, e a gente acaba não vendo isso porque a gente tem muitos padrões emocionais de dependência, enfim, a gente acaba aceitando muitas coisas. Mas quando a gente vai fazer esse trabalho de autoconhecimento, a gente vai colocando as barreiras saudáveis, aprendendo a dizer os nãos da vida, e isso vai te libertando, sabe? Você passa a ter a vida muito mais fluida, sabe? Então é sobre isso, uma perspectiva, tá? Não é sobre perfeição, é sobre autoconhecimento. E o autoconhecimento vai trazer para você autoamor, autocuidado, autocura, inevitavelmente. Então, é uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. Obviamente, é um processo contínuo, né? E orgânico também. Você precisa querer, só você pode fazer por você. Ninguém mais, nenhuma terapia no mundo pode te ajudar se você mesmo não quiser se ajudar. Então, é sobre isso. Deus disse, haja luz e houve luz. É sobre esse poder, né, de materializar as coisas. Napoleão Hill fala em quase todos os livros dele sobre isso. Tudo que a mente humana pode imaginar, ela pode materializar. Então, somos poderosíssimos. E quando a gente está alinhado de corpo, mente e espírito, a gente vai acessando o nosso poder pessoal e entendendo que temos poder, né? E isso vai dando mais força, mais motivação, inspiração, você vai ficando mais criativo e as coisas vão acontecendo de acordo com o seu propósito, né? De acordo com as suas bagagens aqui, de acordo com o seu nível espiritual. Mas é sobre isso, você vai se sentindo muito mais poderoso e corajoso para seguir a vida, né? Cabe a cada um de nós classificar o mundo ao nosso redor, obviamente, né? Todos nascemos em contexto já, né? Em familiar, social, cultural, né? E sair disso, às vezes, das crenças limitantes, dos bloqueios que condicionam, é um pouco difícil. Imagina, 40 anos vivendo a mesma coisa. Tu tem que começar agora, né? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, sobre isso. E ir reprogramando a sua mente. Mas, como eu falei, é um processo orgânico. Tem que procurar, né? Trago aqui perspectivas para que faça, que traga algum insight, né? Sei lá. Deus, de maneira propositalmente, misteriosa e enigmática, criou a natureza e proporcionou a excelência de sua criação. E ao homem, a capacidade de desvendá-la. Então é sobre isso. Acesse o poder que está dentro de você, acesse o ser espiritual que é você, acesse as suas vidas, tenha essa consciência e bora, né? Se desconstrua desse mundo material que no final das contas você vai ver lá no final que você perdeu tempo. Então é sobre isso. Bora, mais uma perspectiva sensacional. A conexão com o Espírito traz um novo paradigma de cura, obviamente. Não é tempo de ferir, é tempo de curar, é tempo de nos elevar. O que você procura, procura por você. E não é pessoal, gente, é vibracional, é energia. Hoje, partícula de Deus, células, né? Deus está dentro de nós, por isso precisamos agir seguindo os desígnios dele, né? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Bora! Beijo enorme no coração, bebe água, fica com Deus.